Olá! Hoje nós vamos discutir o que são tabelas de dispersão e vamos aprender alguns conceitos básicos. As tabelas de dispersão também são chamadas de hash tables. Para compreender o conceito de tabelas de dispersão, vamos entender o que é o endereçamento direto. Então, vamos supor que a gente trabalha numa empresa e a gente precisa fazer um sistema onde a gente tem informações básicas de todos os funcionários da empresa carregados na memória. E, como é uma empresa pequena, a gente está considerando, a gente dá um código, na verdade, para cada funcionário, um código de 3 dígitos. Então, código de 3 dígitos decimais. Então, cada posição vai de 0 a 9. E a gente vai distribuindo, para cada novo funcionário, a gente distribui uma chave aleatória para eles, só para identificar eles. Então, aqui a gente já tem, a gente está vendo um pedacinho da nossa tabela aqui, nessa tabela de funcionários que tem que estar carregada na memória. E uma das formas simples da gente poder atribuir aonde que a gente vai inserir no nosso vetor as informações de um determinado funcionário é simplesmente pegar a chave dele, pegar o valor numérico daquela chave e usar como posição do vetor para armazenar os dados daquele funcionário. Então, por exemplo, os dados do João, que tem a chave 0, o código 0, vai na posição 0. Da Maria, que tem código 001, vai na posição 1. Do José, que tem código 723, é armazenado na posição 723 do vetor. E o Antônio, que tem o último código possível, 999, vai ser armazenado na posição 999. Então, quando a gente tem que os dados são armazenados na posição equivalente à chave, a chave que a gente está usando para identificar aquele cara, a gente fala que a gente tem um esquema de endereçamento direto. Embora a vantagem do endereçamento direto seja, obviamente, que a gente tem acesso direto aos dados de qualquer chave, o primeiro problema, na verdade, que a gente tem é que a quantidade de espaços que a gente tem que reservar para funcionar isso aqui é proporcional ao tamanho do universo das chaves. E o universo das chaves é quantas chaves são possíveis a gente gerar com aquela quantidade de dígitos. Então, por exemplo, se a gente tem 3 dígitos que vai de 000 a 999, a gente tem 1000 chaves possíveis. Esse é o tamanho do universo das chaves. E quanto mais elementos a gente tiver na nossa chave, quanto mais dígitos a gente tiver na nossa chave, maior é o universo de chaves, certo? Por exemplo, se a gente tiver uma chave de 10 posições, a gente vai precisar alocar 1 bilhão de posições para armazenar nossa tabela de funcionários. Lembrando que se a gente tiver 4 bytes por bilhão, a gente já vai ter 4 gigabytes para uma tabela que vai ter apenas uma informação por pessoa, que é a chave, Isso sem as outras informações. Então veja que não é viável a gente usar o endereçamento direto para muitos casos. Para alguns casos pode ser que seja possível, para alguns algoritmos, tá? Mas para a maioria das vezes, quando a gente tem muitas informações, a gente tem um universo de chaves muito grande, tá? Começa a ficar imprático usar então o método de endereçamento direto. Tudo bem? Será que tem como a gente projetar uma estrutura de dados que tenha um acesso tão eficiente quanto, ou pelo menos muito parecido com o endereçamento direto, mas sem ter que reservar um espaço para cada chave do universo de chaves? É isso que as tabelas de dispersão tentam fazer. Tá? Então, a ideia da tabela de dispersão é usar uma função chamada função hash, que a gente vai denominar por H. Tá? Essa função hash recebe a chave e recebe qual que é a quantidade de elementos que a gente alocou para a nossa tabela, que a gente vai chamar de M. Tá? E depois que a gente passa a nossa chave parametrizada por M aqui, e a gente obtém uma posição, é essa posição que a gente vai usar então para armazenar o elemento. Então essa é a ideia da tabela de dispersão. A gente vai ver um exemplo agora para ficar mais claro e entender por que essa ideia da função hash é muito legal. Um dos requisitos da nossa função hash é que a imagem dela cubra todos os elementos de 0 a m-1. Então, uma das funções bem interessantes que a gente tem, tá, que faz isso, considerando que h é um número inteiro, é a função módulo. Tá?
Então, uma das funções bastante usadas para fazer hash, né, é a função módulo. Então, dado a chave x e uma quantidade e o tamanho do vetor da tabela hash, né, m, tá, a gente pode usar a função x módulo m. E essa função x módulo m, depois a gente vai discutir um pouquinho mais sobre ela, mas vamos usar ela então como uma função hash no nosso exemplo. Tá? Lembrando que ela cobre então todas as possíveis posições do nosso vetor. Como exemplo, vamos usar o mesmo universo de chaves que a gente tinha no exemplo que eu dei no começo dessa aula. Tá? Então, esse universo de chaves ele é dado por todas as chaves possíveis formadas por 3 inteiros de 0 a 9. Tá? Então, as chaves 000, 001, né? 999, 723... 510, por exemplo, são algumas chaves possíveis. A gente sabe que tem 1000 chaves possíveis, né? Que a gente pode fazer. Tudo bem? A ideia, então, é, ao invés de a gente colocar os elementos direto nessas posições do vetor, a gente aloca um vetor com menos posições, por exemplo, com 10 posições, tá? E a gente usa a função hash para mapear as chaves nas 10 posições que a gente tem no nosso vetor. Tudo bem? Então, a nossa função hash, a gente vai aplicar cada um desses caras na nossa função hash. Vamos usar essa função aqui como exemplo. Tudo bem? Então, a gente vai pegar a nossa chave x, fazer módulo, como a gente tem 10 posições, módulo 10. E a gente sabe que x módulo 10 sempre vai dar um número entre 0 a 9. E todos os números são prováveis. Tá? A gente sabe também, né, que x módulo 10 sempre vai dar entre 0 e 9. E se o número que a gente está fazendo isso está na base decimal também, então, com o efeito que a gente vai estar fazendo, vai ser extrair o último dígito do número. Tudo bem? A gente já vai ver isso agora. Tá? Então, aí sim, uma vez que a gente calcula o valor dessa função, a gente vai lá e vai naquela posição para armazenar o elemento. Tá? Só a título de exemplo, pessoal, eu não vou colocar os dados aqui na tabela. Tá? Eu vou colocar só as chaves. Mas lembre-se que em cada posição da nossa tabela pode ser que a gente tenha aí as chaves, né, correspondentes. Tudo bem? Então vamos começar com o 000. Tá? Então se a gente fizer qual que é h de 0, 000 na verdade é 0. Né? Qual que é h de 0? 10. É a mesma coisa de 0 módulo 10, que é igual a 0. Então quer dizer que a nossa função hash está mapeando a chave 000 na posição 0. Tá? Tudo bem? E a chave 723? Tá? A chave 723, novamente, não tem a posição 723 aqui. A ideia da hash é usar a função hash para mapear o valor da chave numa posição da tabela que a gente chama de tabela hash. A tabela hash é essa tabela que a gente vai indexar com a função hash. Até agora eu não tinha falado, né, que era a tabela hash, mas é isso. Tá? É a tabela que a gente está usando que a gente está indexando com a função hash. Tá? Então, 723, né? Colocando nessa função hash aqui, vai ser 723 módulo 10, né? E vai dar 3, certo? 723 dividido por 10 dá 72 e sobra 3. Tudo bem? Então, na posição 3, a gente vai colocar o 723. Tudo bem? Vamos fazer mais um aqui. O 999, tá? O 999, então, para a gente descobrir em que posição que a gente vai acessar o item, tanto para inserir o item quanto para remover o item, a gente faz H de 999, né, com o nosso M aqui, que é igual a 10. Então, 999 módulo 10 é 99, sobra 9. Né? Então, a gente sabe que o módulo é 9. Tá? Então, lá na posição 9, que vai a chave 999. Provavelmente você está pensando assim, professor, e agora se você quiser colocar aquele 510 lá? Como vai ficar? Né? Muito bem, vamos ver o que acontece. Tá? Então, se eu pegar o 510 e eu calcular a hash do 510, vai ficar H de 510, né? Nessa tabela com 10 posições. Se a gente usar essa função x módulo m, vai ficar 510 módulo 10, dá 51 e sobra 0.
Veja que a posição que a nossa função hash mapeou o 510 foi a mesma posição que a nossa função hash mapeou o 0. Tá? Então, teoricamente, o 510 ele teria que vir e ficar nessa posição aqui. Tá? Quando isso acontece, pessoal, quando a nossa função hash ela mapeia duas chaves diferentes na mesma posição, tá? A gente chama de colisão. Tá? E é algo que é praticamente inevitável que aconteça. Tá? Por quê? Porque você pode ver que quanto mais elementos a gente for inserir na nossa tabela hash, mais provável vai ser que já tenha um elemento naquela posição. Tá? Principalmente se o nosso universo for bem maior do que o tamanho da nossa tabela. Tudo bem? Então aqui a gente tem 10 elementos. Né? Na teoria já é impossível que a gente tenha mais de 10 elementos nessa tabela, porque a gente só tem, na prática mesmo, a gente só tem 10 posições. Então a partir do momento, mesmo que não desse nenhuma colisão, nas 10 primeiras inserções, pode ser na 11ª, com certeza a gente já vai ter uma colisão. Tudo bem? Então, quando vai acontecer essa colisão, né, e com quais chaves que vão entrar em colisão, depende da função hash. Tudo bem? Depende da função hash e a função hash depende do tamanho da tabela. Tá? Então, uma boa função hash ela tem algumas características. Tá? Uma boa função hash, primeiro, ela minimiza o número de colisões. Então ela tem que, essa aqui, lembra, é só um exemplo de função hash, tá? Ela tem que ser projetada de uma forma de que a gente vai minimizar a quantidade de colisões possíveis, tá? E claro que daí vem todo um estudo matemático por trás do que seria uma função que minimiza a quantidade de colisões, tá? A gente vai ver alguns truques aqui, mas a ideia é que teoricamente a gente teria que escolher uma função que minimiza isso. Uma outra propriedade desejável da nossa função hash é que ela consiga espalhar melhor as chaves nas possíveis posições da tabela hash. Tá? O que eu quero dizer com espalhar as chaves? A ideia é que todas as posições da tabela hash sejam igualmente prováveis de serem atribuídas às chaves. Dessa forma, o que vai acontecer? É que daí a quantidade de colisões que vai acontecer, em média, vai ser a mesma para todas as possíveis chaves da nossa tabela hash. Na próxima aula, a gente vai estudar métodos de resolução de colisões. E a gente vai ver que, quando a gente está resolvendo colisões, quanto melhor for espalhada as colisões nas chaves, tá? Mais rápido é a gente conseguir resolver a colisão. Tudo bem? Então, por isso que é interessante que a nossa função hash seja capaz de distribuir bem as chaves nas posições da tabela. Como eu falei para vocês, a função de hash modular, né, que é essa função aqui, ó, x módulo m, é uma função bastante usada para hash. Tá? E uma das coisas que o pessoal diz, né, e também tem várias provas matemáticas, é que a probabilidade de colisão é menor quando o número m é um número primo. Tá? Então isso diminui a quantidade de colisão e também mais provavelmente a distribuição vai ser mais uniforme das chaves nas posições da tabela hash. Tá? A gente pode fazer um exercício para avaliar isso numa situação onde a nossa tabela é razoavelmente grande e tem bastante colisões. Tá? Bem, no entanto, pessoal, é impossível a gente construir, pelo menos praticamente impossível, a gente construir uma função hash que não tem colisões. Tá? Inclusive, se a gente conseguir construir uma função dessa, tá? Vai ser dentro aí de uma situação mais bem controlada e talvez a gente nem precise de hash quando isso acontece. Tá? Mas o nome dessa função de hash, quando a gente consegue fazer uma função de hash, que para as chaves que a gente precisa não há colisões, a gente chama de hash perfeito. Tá? Mas não é muito comum na prática a gente atingir um hash perfeito. Tudo bem? Bem, como eu ia dizendo, é impossível praticamente impossível, criar uma função hash perfeita, né, de forma que a gente não tenha colisões. Então, por isso é importante que a gente estude métodos de resolução de colisões, tá? Que é o que a gente vai ver nas próximas aulas. Tudo bem? Na aula que vem a gente vai ver o primeiro método, né, chamado de encadeamento direto, e depois a gente vai ver resolução de colisões por endereçamento aberto, que é um outro método. Tá? Então, pessoal, espero que vocês tenham compreendido a ideia básica de hash, né? Que é simplesmente, ao invés de usar a chave
e acessar a posição da chave como num vetor para armazenar o elemento, a gente vai primeiro passar a chave numa função hash que vai nos dar uma posição para guardar aquele elemento numa tabela que a gente chama de tabela hash. Tá? E essa tabela hash, a graça dela é que ela a gente não precisa de uma posição para cada chave do nosso universo de chaves. Tá? No entanto, como a gente tem colisão, né, porque obviamente a gente vai conseguir usar bem menos espaço e isso vai levar a colisões, a gente vai precisar então de uma forma de resolver essas colisões. Tudo bem? Então, até a próxima, pessoal!